Gente, hoje nós vamos conversar com a nossa querida Luana Moura. Luana Moura está aqui no estúdio e ela é médica, na verdade, nefrologista veterinária. E nós estamos no Março Amarelo. Já falamos um tempo atrás aí de problemas renais nos pets, mas como a data realmente é bem convidativa, a gente não poderia deixar passar esse lado mais de conscientização, né, dos tutores sobre a saúde renal dos seus pets, porque na verdade quem tem que estar instruído, quem tem que estar a par do assunto são os tutores, não é verdade? Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Prazer estar recebendo você aqui. Bom dia, Vanusa, é um prazer estar aqui novamente. Muito bom. E aí a gente vai falar sobre essa questão das doenças renais e vamos falar em gatos e pets. Mas aí a gente chama atenção dessa vez, principalmente em entender quando é que o seu gato, quando é que o seu cachorro está realmente com problema renal. E aí a gente vai entrar na questão dos exames, das consultas. Eu queria que a gente já pudesse entrar informando, né? Então, como você falou, o Março Amarelo ele é uma campanha, né, da medicina veterinária, do combate e prevenção às doenças renais em pets e foca principalmente e justamente porque a doença ela é considerada silenciosa, né? E por ela ser silenciosa, os sintomas eles são mais esporádicos, é aquele vômito com um intervalo muito longo, uma vez na semana, é aquele animal que tem uma ingestão de água excessiva e tem uma frequência também de urinar também comparado a mesma proporção da ingestão de água, aquele animal que tem perda de peso. Por mais que esteja ativo, né, brincalhão e tudo mais, mas ele tem uma perda de peso progressiva. Dentro de um ano você vem percebendo que seu cão ou que seu gato chegou a perder peso, mas está fazendo a mesma alimentação, a mesma quantidade, né, de sempre, né? Então, esses sintomas mais brandos e espaçados, eles podem estar caracterizados para um paciente que tem doença renal, né? Quando a gente fala de doença renal para gatos e cachorros, aí me chama a atenção que praticamente são bem parecidas, os sintomas são bem parecidos, tanto para gato como para cachorro? Ou tem algo assim que dá para a gente perceber, não, em gato é desta forma que acontece, já em cachorro, porque eu vi que você fez um apanhado geral e acaba que os dois passam por sintomas bem parecidos, né? Sim, são semelhantes, né? A doença renal, ela não distingue, pode ter algum sintoma individualizado, caso o paciente já tenha uma outra enfermidade base, né? Uma outra doença já base que esteja levando à doença renal. Mas ela está mais presente, por exemplo, nos animais idosos, né? Os cães e gatos idosos, mas ela pode também estar presente naqueles animais que já nascem doentes renais ou aqueles animais que adquirem ainda na fase adulta. Mas a tendência é de ser em cães e gatos idosos, com chega a fase da sênior, da velhice, a tendência de surgir as comorbidades, né? Pronto. Outra coisa que chama bastante atenção é que, geralmente, quando uma pessoa diz assim, vou levar no veterinário, ou é para dar banho, ou é para fazer tosa, ou porque está doente. Como a gente pode chamar a atenção desses tutores relacionada a consultas e exames? É importante, né? O hábito mais é aquele animal que vai para uma consulta, né? Faz o seu check-up, seu exame físico e faz os exames de sangue. Atentar também para o check-up que envolve o exame de imagem, né? Uma ultrassonografia abdominal e os exames também de urina, em que a gente pode estar observando aí algumas alterações que indicam ou que fecham o diagnóstico do doente renal crônico, né? E esses exames são importantes, lembrar o tutor de ele também ter essa consciência de solicitar, caso não quer um exame completo, que envolve também avaliar toda essa função renal, que não inclui somente os exames de sangue, né? E aí a gente chama atenção também para o diagnóstico, você já explicou mais ou menos, mas aí a gente chama atenção para os tipos de exames. Por exemplo, você falou por cima, mas às vezes a pessoa vai fazer só um examezinho de sangue, às vezes nem faz esse exame de sangue. Existem outros tipos de exames que, de uma certa forma, se você já vê os sintomas do teu gato ou perceber que ele anda vomitando, que ele pode estar evitando água ou bebendo água demais, também isso influencia ou não? Depende se o paciente estiver num quadro de crise, né? A ingestão excessiva de água pode induzir o vômito.
Mas o excesso de água do doente renal crônico sem estar em crise é um sintoma ali do organismo tentando compensar, né? Mas em relação à questão dos exames, como você falou, o próprio exame da ultrassom, o exame de imagem, ele consegue avaliar a arquitetura desse rim, né? Se essa arquitetura está alterada, se a sua parte anatômica dessa arquitetura está alterada, já é caracterizado já de um doente renal crônico. E os exames de urina são importantes para a gente avaliar como está a função, né? Se esse animal está estável, e inclusive também todos esses exames e avaliação física, a gente chega a um estadiamento. Esse estadiamento é a classificação em que estágio da doença o doente renal crônico se encontra, já que ela não tem cura, e aí a gente, a partir desse estadiamento, vai orientar qual o tratamento adequado, de forma individualizada, para dar qualidade de vida, né? A gente fala dos cuidados que tem que ter, preventivo, né, antes de aparecer esses problemas renais. Mas digamos que você já saiba que o seu cão ou o seu gato tem problema renal. Como cuidar? Aí a gente segue esse estadiamento, que é de uma sociedade internacional, né, de doença renal, e o paciente vai incluir, né, dependendo, nefroprotetores, né, que são nutracêuticos que tendem a melhorar a função ali, a fisiologia desse rim. Vai incluir, por exemplo, algum antihipertensivo, caso esse doente renal já tenha pressão arterial, já tenha uma hipertensão presente. Inclui também, por exemplo, a dieta renal, né? Uma ração terapêutica específica para aquele paciente renal, ou uma dieta com alimentação natural, caso não seja possível introduzir a ração. E dentre outros medicamentos que vão de acordo com as alterações aí metabólicas que esse animal possa apresentar, para a gente estar acompanhando, né? Recentemente a gente estava falando sobre alimentações para cães e gatos, e achei muito interessante a questão da alimentação para que esse tutor não fique só com a ração, né? Para que ele, principalmente em tempos mais quentes, né, ele possa ficar alternando alguns alimentos ali, tanto com o gato como com o cachorro. E aí chama essa atenção, porque hoje tem ração de todo tipo, né, no mercado. O que você fala a respeito da alimentação quando o problema é rins nesses pets? A gente temos as rações terapêuticas, né? No caso do doente renal, o ideal é a gente orientar a ração terapêutica renal, né? Mas tem aqueles animais, por exemplo, que não conseguem se adaptar bem, e aí a gente tenta orientar uma alimentação natural direcionada para a doença renal. Não é a mesma qualidade da ração que é terapêutica, mas a gente tem uma proximidade para o paciente direcionar mais a qualidade da alimentação, né? E dentre a questão também dos medicamentos, a gente vai incluindo o que é necessário. Para estimular a hidratação, a gente pode fazer, por exemplo, para cães, picolés de frutas, né, já que você falou de alimentos, principalmente aqui em Teresina, que nossa temperatura é um pouquinho mais elevada. E para os gatos, orientação é também, por exemplo, você utilizar alimentação úmida além só da ração, porque os gatos eles não ingerem tanta água assim como os cães, então a gente precisa estimular. E aí o patê e o sachê você coloca ali um pouco mais de água, né, e induz ele a estar se hidratando melhor. Tem algo a ver, e é de forma positiva, a questão das vitaminas para esses pets ou não? Sim, a gente tem algumas vitaminas e alguns nutracêuticos que eles são nefroprotetores, né? Como, por exemplo, o próprio ômega, né? Ele é um anti-inflamatório natural e auxilia ali na questão da fisiologia desse rim, né? Para dar uma qualidade e frear aí essa progressão da doença renal, né? Bom, ainda falando no caso, cães, vamos falar dos cães, vamos dar um tempinho aí no gato. O que fazer para baixar, no caso, a ureia e a creatina em cães? Porque dizem que, de uma certa forma, isso também influencia, ou não? No caso, se for o doente renal crônico, ele tem esse estadiamento. Por exemplo, o estadiamento estadiamento 1, no caso, é aquele paciente que não tem um quadro de aumento da ureia e da creatinina. Ele está na fase inicial da doença renal. Agora, o paciente que é estágio 2 em diante, ele tem essa alteração. Só que o doente renal crônico, a gente não consegue reverter, né? Ou seja, esse rim ele não consegue regenerar depois que ele tem uma lesão renal. Então, se eu tenho uma ureia e uma creatina aumentada, aquele valor já é o valor basal daquele paciente que está estável, que está com a doença controlada. Então, a gente vai pensar a partir daí
na porcentagem que esse rim tem de saúde, porque aquela pequena porcentagem de lesão a gente não consegue mais recuperar. Então, no doente renal crônico, essa ureia, essa creatinina, ela vai orientar a gente a estadiar em qual parte da doença, em que estágio da doença ele se encontra. Mas quando é agudo, né, que não é relacionado ao crônico, a gente precisa saber o que está causando o aumento dessa ureia, dessa creatinina, para tentar reverter a situação. Por isso que a gente acaba tocando naquela história da necessidade dos exames, né? Para você realmente saber de fato o que está acontecendo com o seu pet. Então, quem é dono de cães, a gente sabe que aqui na capital muitas pessoas têm cães. Às vezes pensa que o cão está bem e de repente ele está passando por alguma situação e é com problema nos rins e você nem sabe, né? Fica esperando seu cão adoecer. Então é bom que você, como tutor, cuide mais e faça esses exames aí preventivos, né? Também cuide mais do seu pet para que ele tenha longos anos de vida, né? E com qualidade. Sim. Né? É só você imaginar que você não quer estar doente. O pet também não, ele só não faz é falar. Né? Sim. Eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem o Instagram, Luana Moura _vet, e aí podem ficar à vontade também para